Evangelho de João, no capítulo 13, a partir do versículo 1. Nós temos aqui uma fonte inesgotável de lições, de exemplos, né, para a nossa vida. E nós vemos descrito nas narrativas deste Evangelho certas peculiaridades, né, que apenas João descreve e que os outros omitem propositadamente ou não, mas João faz questão de mencioná-los. E nos capítulos 13, 14, 15, 16 e 17, conhecidos como o Santo dos Santos das Sagradas Escrituras, o evangelista João ele vai tratar de descrever os sentimentos e os pensamentos mais profundos de Jesus, momentos antes que antecederam a sua morte, ressurreição e a sua partida deste mundo para estar com o Pai. Nós temos aqui nestes 5 capítulos uma abundância enorme de ensinos que certamente seriam suficientes para abastecer a nossa alma. E aqui, ao lermos o texto em questão, nós vamos perceber os pensamentos que afloram a mente de Jesus, os sentimentos que tomam conta do seu coração naquele momento dias antes que antecediam a sua partida para o Pai. Vamos estar lendo João, capítulo 13, versículo 1. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo que o Pai tudo confiara às suas mãos e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela, depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e enxugá-los com toalha com que estava cingido. Até aqui, vamos orar ao Senhor. Pai, queremos te dar graça por este tempo que temos aqui diante de ti. Eu te louvo pela vida dos meus irmãos e o Senhor seja com cada um deles, o Senhor seja, ó Deus, aquele que sustenta, que anima, aquele que cura, que liberta, ó Deus, das enfermidades, e também aquele que livra e que sustenta, ó Deus, cada uma das suas necessidades, Pai. Te pedimos, no nome de Cristo Jesus, que tu nos abençoe neste momento, através da tua santa palavra. Assim oramos. Amém. Aqui no versículo 1, nós vemos a consciência de Jesus de tudo o que estava diante dele, do que ele estava para viver, da luta que ele estava para enfrentar, do martírio que ele estava para sofrer. Ele aqui separa um tempo especial para se reunir com os seus discípulos, para encorajá-los e para animá-los na fé, já que eles teriam realmente pela frente ali muitos desafios, perseguições, lutas, e eles precisavam realmente estarem alicerçados, precisavam estar seguros da fé a qual eles haviam abraçado em Cristo. No versículo 1, nós vemos que ele sabia que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai. No versículo 3, ele sabia que o Pai tinha confiado tudo em suas mãos. No versículo 3b, nós vemos que ele também sabia que havia vindo de Deus e que voltaria para estar com o Pai. E no versículo 11, mais à frente, ele sabia também quem era o traidor. Ou seja, Jesus estava plenamente consciente de tudo o que estava para acontecer e do que estava acontecendo. E diante de todas essas reflexões, o que nós vemos aqui é um Deus pacificado. É um coração de um Deus que, mesmo diante de uma cruz e um céu de glória,
ele apresenta aqui uma serenidade incrível para sentar com aqueles amigos, com aqueles discípulos e instruí-los na fé e na graça de Deus. Observe que o ensino que Jesus apresenta aqui não começa com palavras, mas sim com gesto, com uma atitude, com uma ação. Ele, no versículo 4, 5, diz que ele se levantando, depois de comer com eles, o que seria a última ceia. E, na verdade, aqui Jesus dá um significado novo para a ceia a qual eles estavam habituados a comer, porque era necessário sempre que fosse imolado um animal. E a partir daquela ceia, daquele dia, Jesus já estava mostrando que o Cordeiro perfeito estaria para ser imolado de uma vez por todas. Então, sendo assim lembrado por eles e por todas as demais gerações de cristãos. E por isso, hoje, nesta oportunidade, estamos aqui para relembrar a sua morte, a sua ressurreição, a sua obra vicária na cruz por nós. Então nós vemos que a atitude de Jesus aqui tem um propósito de trazer àqueles irmãos, aquelas pessoas que estavam ali, uma lição. Veja que ele, sem dar explicação alguma, ele começa a lavar os pés de cada um deles. Os pés sujos, empoeirados, os pés suados, os pés ressecados do sol. Jesus ali se coloca diante de cada um deles e numa posição humilde, de humildade, ele começa a lavar os pés de cada um. O interessante é a inquietação. Se vocês veem um pouquinho mais à frente, no versículo 6, 9, a inquietação de que Pedro demonstra, né, ao ver o mestre ali de uma forma tão humilde, com uma toalha na mão, com uma bacia com água e lavando os seus pés. Antes de dar qualquer explicação sobre o que tinha acabado de fazer, Jesus quer saber se eles haviam entendido ou haviam aprendido, melhor dizendo, alguma lição daquilo que ele havia acabado de fazer. No versículo 12 diz que depois de ter lavado os pés, tomou as vestes e voltando à mesa perguntou-lhes: compreendeis o que eu vos fiz? Ele faz essa pergunta não apenas para mostrar a falta de entendimento deles quanto aos valores espirituais, mas também para despertar neles o desejo de serem instruídos. Aqui, Jesus procura testar a submissão e obediência daqueles discípulos. Eles precisavam aprender a aceitar a vontade de Deus, mesmo quando não lhes fosse dada uma razão clara para isso. Eu acredito que é uma grande lição para cada um de nós. Às vezes, ou muitas das vezes, nós não entendemos, mas nós não precisamos entender, nós precisamos apenas confiar, nós precisamos apenas depender completamente de Deus e entender e aceitar o melhor, que Ele sabe o que é o melhor para as nossas vidas. Então, nós vemos que o tempo todo somos chamados por Deus a andar por fé e não por vista, a continuar confiando nele, mesmo quando não estivermos entendendo absolutamente nada. E só vai depender dele depois nos dar uma explicação ou não. Às vezes nós temos uma explicação, entendemos a razão de termos passado ou vivido por determinada situação e às vezes nós ficamos praticamente no branco, sem entendermos nada, apenas confiando que Deus é fiel, que Deus é poderoso, é gracioso e Ele, na verdade, cuida de cada um de nós e cada uma das nossas necessidades, não é verdade? Então aqui, veja que Jesus com muita serenidade vai explicar àqueles homens: vocês me chamam, versículo 13, Mestre, Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Eles sabiam que estavam diante do verdadeiro Messias.
alguém que eles haviam reconhecido como o enviado de Deus, o prometido, o redentor e salvador de suas vidas. Eles mesmo haviam confessado anteriormente. Eles haviam presenciado inúmeros milagres em tão pouco tempo, como nunca eles haviam visto antes. Eles tiveram experiências maravilhosas com Cristo que nenhum outro homem experimentou. Então, eles aqui estavam diante de um Deus que havia dado o tempo todo prova da sua divindade, da sua humanidade, e então eles não tinham o porquê e nem como questionar. Eles, por muitas vezes, confessaram isso. Veja aqui que Jesus procura mostrar que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. E enquanto Jesus lava os pés empoeirados destes homens, ele demonstra o que ele em poucos dias estaria para fazer a favor de todos eles. Jesus, de uma vez por todas, estava pronto para lavar os nossos pecados, os seus pecados, através do seu sangue precioso derramado na cruz do Calvário. Veja que eles puderam ali ter o exemplo do Senhor servindo o servo, o Deus encarnado servindo a sua criatura. O que Jesus faz ali vai marcar ou marca significantemente a vida daqueles homens e certamente eu acredito que deve também marcar as nossas vidas. Deve, na verdade, este exemplo servir para cada um de nós. E eu acredito que essa é a maior intenção de Jesus, de mostrar a nós um princípio da submissão, o princípio da humildade, o princípio do serviço, o princípio do amor ao próximo. Nós vemos Jesus então aqui ensinando estes homens que a vida cristã ela deve ser edificada no solo da humildade. Ele mesmo havia dito antes que bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Ou seja, na humildade nos identificamos com Cristo. Ele mesmo também uma outra vez havia dito a eles: aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Jesus quer ensinar àqueles homens que a humildade é útil no serviço ao próximo, que lavar os pés significa inclinar-se para fazer a tarefa de amor mais humilde em benefício e bem-estar legítimo do outro. O servo serve para servir. Já ouviram aquele ditado que diz: quem não serve para servir, não serve para ser discípulo, não é? Esse, eu acredito, é o lema do Evangelho de Jesus. E aqui nós entendemos que nosso dever deve ser mútuo. Devemos aceitar a ajuda dos nossos irmãos e irmãs em Cristo, como também nós devemos ajudá-los. Nós podemos fazer isso respondendo aos apelos, às necessidades do próximo, como também antecipando a atender ao irmão, mesmo antes que este nos procure. Nós estamos num momento agora bastante crítico, onde eu acredito que você, como também quanto a mim, todos nós aqui conhecemos alguém que está vivendo uma situação de necessidades em algum aspecto, em alguma área da sua vida. Então este é um bom tempo, um bom momento de lavar os pés do nosso próximo, do nosso irmão, daquele que está tanto perto quanto longe. É um momento oportuno de colocarmos em prática o que nós estamos vendo aqui, o que Jesus nos deixou como lição prática, como exercício de fé, como exercício de serviço ao corpo de Cristo, à comunidade a qual a gente está inserida, não é? Há tantas pessoas realmente necessitando neste momento de pão, há outras necessitando de afeto, há outras necessitando de tratamento, há outras necessitando de uma palavra de encorajamento, há outros necessitando de
de um afago, né, de um abraço, mesmo agora em tempo tão assim, onde nós estamos sendo colocados para nos afastarmos, nos distanciarmos, nos isolarmos uns dos outros, e a gente vê então uma carência, uma necessidade muito maior ainda de coisas que, na verdade, não precisam tanto de dinheiro, precisam mais de ação e de posicionamento da gente. Que nós possamos realmente aprender com Jesus que a humildade é útil na santificação do outro. Ele diz, no verso 14, vós deveis lavar os pés uns dos outros. Todo cristão é ensinado a servir o outro sem que este lhe peça e sem que este lhe dê qualquer coisa em troca. O que Cristo nos ensina aqui, ou ele reforça nesse ensino, nos dando o exemplo, é que ele estabelece um novo padrão a ser seguido e nós, como novas criaturas, devemos seguir o seu exemplo. Antes eles tinham como princípio, abençoe aqueles que vos abençoe, ajude aqueles que ajudam você. Jesus então vem com um princípio novo ensinando, olha, abençoe, ajude, suporte, ore, interceda por aqueles que vos perseguem. Então, o princípio de serviço no reino toma outra dimensão, não é verdade? Esse princípio de Cristo nos arremete para o ensino do apóstolo Tiago, onde ele nos exorta a ajudar o outro a renunciar à sua vida de pecado, de injustiça. Nós vemos que há pessoas que vivem num ciclo vicioso de peca e confessa e não consegue abandonar determinados pecados. E isso cria frustração, cria incapacidade e funciona como um dreno na vida da pessoa a sugar a vida espiritual dessa pessoa, impedindo que ela possa dar passos de fé e avançar para um nível de relacionamento mais profundo com Deus. Então, nós vemos que o lavar os pés uns dos outros significa estar disposto a caminhar com o outro, apesar de suas imperfeições. Significa de orar por ele, de abençoá-lo, de encorajá-lo nos momentos de fraquezas, de ouvir as confissões do seu coração e atendê-lo nas suas necessidades reais. Quem vive nesse nível de relacionamento é curado e, em outras palavras, é limpo. Por isso, nós aprendemos aqui em Filipenses, no capítulo 2, 3, quando ele diz: considerai os outros superiores a si mesmo. Se nós fizermos assim, amado, nós não teremos dificuldade alguma em lavar os pés dos nossos irmãos. Cristo nos ensina aqui também que a vida cristã ela é uma vida de serviço. Ele diz no versículo 16, o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. O apóstolo Paulo, em Gálatas, no capítulo 6, 2, ele ensina que a levarmos as cargas pesadas uns dos outros. Ele nos mostra que isso exige de nós um exercício prático, e é na prática que nós vamos demonstrar que pertencemos ao reino de Cristo e que somos filhos gerados do seu amor. Não devemos nós, de forma alguma, achar que a humildade, segundo Jesus, é um fardo pesado para se carregar. Porque Jesus, ele sendo mestre, diz Paulo, ele se humilhou, ele esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo, a forma humana. E nós devemos, da mesma forma, também nos esvaziar, nos humilhar diante de Deus. Nós vemos aqui com o exemplo de Jesus que quando ele se humilhou, ele deu honra à humildade.
A partir de Cristo, a humildade deixou de ser um fardo pesado e passou a ser uma honra, passou a ser uma bênção. Quando nós nos esvaziamos de nós mesmos, nós entendemos o outro melhor, nós podemos ajudar o outro melhor. Eu acredito que é isso que o apóstolo Paulo quer nos mostrar acerca da humildade, que a humildade tem a ver com o esvaziamento de nós mesmos. Enquanto o nosso coração estiver ocupado com aquilo que diz respeito somente a nós, dificilmente nós vamos ter tempo para dar a atenção necessária ao outro. É aqui que a gente perde ou ganha significado. Se focarmos a nossa atenção apenas em nós, a gente perde o sentido do propósito para o qual nós fomos criados, para o qual nós fomos chamados em Cristo. Nós perdemos o sentido de ser e existir se não servirmos para reproduzir o exemplo que nós aprendemos de Cristo Jesus. Se a nossa vida, aqui irmão e irmã, se resumir apenas em correr atrás de alcançar o que denominamos de sucesso e felicidade terrena, somos os mais miseráveis de todos os homens. Então aqui nós vemos um bom exemplo nesse texto mesmo, logo à frente, de Judas Iscariotes. Ele se iludiu com as coisas dessa vida, ele rejeitou o pão da comunhão, e ainda que ele tenha comido o pão da ceia, ele rejeitou o caminho da humildade e da servidão. Judas rejeitou a cruz que tinha que carregar, ele rejeitou o céu de glória e de gozo, aonde Cristo estava indo lhe preparar um lugar. Ele preferiu o caminho da traição, da cobiça e do suicídio. Judas abriu mão de riquezas eternas para, em troca, ou melhor, de algumas moedinhas de prata. Nós devemos ter bastante cuidado para não seguirmos o exemplo de Judas. E para finalizar, versículo 17, a vida, Jesus também aqui nos ensina sobre uma vida de obediência. Ele diz no versículo 17, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se a praticardes. A vida com Cristo, ela é uma vida de obediência. Não dá para obedecer às suas ordens pela metade, não dá para nos submetermos a Cristo até um certo ponto e depois achar que Cristo vai dizer amém para a vida como nós estamos vivendo, ou seja, sendo obediente por parte, e não é isso que Cristo espera de nós. Cristo espera de cada um de nós completamente uma vida de total submissão, de completa obediência a Ele. Muitos pensam por aí que são felizes aqueles que se sobressaem ou governam sobre outros, mas não é isto que Cristo ensina aqui nesse texto. Lavar os pés dos outros jamais vai nos dar mais possessões ou maiores privilégios e vantagens, mas Cristo assegura que felizes são aqueles que assim o fazem, por obediência a Deus. Felizes são aqueles que fazem da humildade as suas vestes. E por fim, associada aqui à obediência está o exemplo. Quando nós aplicamos estes princípios em nossas vidas, a alegria deixa de ser flashes apenas de pouca duração e passa a ser um estado de gozo constante na nossa alma. Por isso, bem-aventurados são todos aqueles que conhecem e praticam o Evangelho de Cristo na sua singeleza e inteireza, sem relaxar e sem abrir concessões. Jesus deixou bem claro que precisamos dar uma resposta às questões desta vida enquanto caminhamos nossa jornada aqui. Esse exercício só é possível no campo das relações com o próximo, nos embates diários que nós iremos evidenciar a nova natureza de Cristo que o seu Santo Espírito está forjando
em cada um de nós. O Evangelho de Cristo é um evangelho prático. Por isso vamos praticar lavar os pés uns dos outros com mais frequência. Vamos contribuir com o crescimento pessoal e espiritual do nosso próximo. Vamos exercer a misericórdia e a compaixão com os outros menos favorecidos. Vamos proclamar as boas novas de Cristo a tempo e fora de tempo. Vamos orar pelo nosso irmão. Vamos ajudá-los nas suas necessidades. Que nós possamos realmente aprender alguma coisa com essa lição. Não podemos passar por essa vida sem vivermos a história que Deus está escrevendo para cada um de nós. Não podemos partir dessa vida sem ter criado vínculos com os outros, sem deixar um legado, sem deixar rastros profundos de que passamos por aqui. Meu irmão, minha irmã, viva o Evangelho de Cristo de tal forma que você possa ser lembrado como um homem ou uma mulher que andou com Deus. Que Deus te abençoe ricamente em nome de Cristo Jesus. Amém.